Entretanto, saudação especial a todos vocês que nos acompanham. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito da graça, a respeito daqueles que ainda vivem enquadrados dentro da lei de Moisés. Então, o que nós temos que fazer? Como sair de lá? Entretanto, muita gente hoje ainda tem o seu rosto obcecado, tem o seu rosto ainda coberto com a lei de Moisés. E quem falou isso é o apóstolo Paulo. Ele nos ensinou aqui. Vou poder proceder com a leitura no livro de 2 Coríntios 3:12. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entretanto, como percebemos da leitura aqui, Paulo estava dizendo o seguinte, estava dizendo assim, que no entanto nós não somos como Moisés. Vou repetir para proceder também consigo, no livro do 2 Coríntios 3:13, diz assim, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então, Moisés, quando descia no deserto com a tábua dos 10 mandamentos, no entanto, o seu rosto brilhava, acendia bastante. Então, ele levava um véu e cobria o seu rosto. Isso era o quê? Significava que os filhos de Israel não poderiam fixar completamente o rosto, na lei dos 10 mandamentos, porque era uma coisa que poderia desaparecer. Paulo está dizendo assim, que o véu que Moisés colocava para cobrir o rosto representava que aquela lei era passageira, representava que aquela lei não podia ser fixada nos olhos das pessoas, tanto como na mente para sempre. Era uma lei que poderia desaparecer. Entretanto, Paulo disse que, entretanto, até os dias de hoje, quando Moisés é lido, está colocada na mente deles, e eles não conseguem se converter. Mas, entretanto, quando alguém aceita Jesus, quando Jesus entra no seu coração, automaticamente você se converte, e a lei da antiga aliança é retirada de você. Paulo está a ensinar aqui que até os dias de hoje em que nós estamos, existe muita gente que ainda vive enquadrado dentro da antiga aliança, ainda vive enquadrado na lei de Moisés. A mente deles se endurece. Quando alguém prega sobre o evangelho da graça, para saírem da lei para viver a graça, muitos falam palavras diferentes, muitos criticam, porque a mente deles está endurecida, não conseguem entender o progresso do evangelho, não conseguem entender essas coisas. Por isso que o apóstolo está a dizer aqui que a vossa mente, ou seja, que a mente dessas pessoas ainda permanece endurecido, não consegue entender a revolução evangélica, não consegue entender a mudança desta mesma lei para a graça. Então, nós hoje não podemos ser como esse povo de Corinto, não podemos ser hoje como um povo coberto. Temos que perceber que a nossa aliança atual é em Cristo Jesus. Temos que perceber que a lei dos 10 mandamentos, que a lei de Moisés foi removida em nós e está inserida agora dentro de uma nova linhagem, está colocada agora dentro de uma nova aliança, e a nossa vida hoje pertence a Cristo Jesus. A vida que nós levamos hoje pertence a Deus, não pertence mais então à antiga aliança, pertence ao Senhor Jesus, e nós somos salvos hoje pelo meio do Filho, e hoje Deus fala conosco pelo meio do Filho, não pelo meio dos profetas, não pelo meio da lei de Moisés. É isso que o apóstolo Paulo está a ensinar. Então, quando você for a ler as cartas do apóstolo Paulo, vai te explicar, vai te fazer entender melhor qual é a graça, o que é a graça e o que é a lei, onde você deve viver, qual é a vida que você deve levar espiritualmente. É exatamente isso que nós temos que ter na mente. A partir de hoje, se você vivia com base na lei de alimentação, que não pode comer aquilo, podes comer. Se vivia, no entanto, com a lei que te impedia de ter amizade, tem que ter amizade com o próximo. Se vivia, no entanto, dentro da lei de Moisés,
já no livro de Levítico, lei do sábado, Jesus já te resgatou daquilo. E Paulo já disse mais que, olha, no entretanto, ninguém vos julgue sobre o sábado nem sobre o comer. Por quê? Porque Jesus já te tirou de lá. Jesus já te resgatou debaixo desta lei e te deu uma nova vida em Cristo Jesus. Entretanto, viva a vida em Cristo Jesus por meio da graça. No entanto, se tiveres uma dúvida a respeito desse assunto que aqui foi falado, podes colocar no comentário e o mais breve possível farei questão de responder a sua questão para juntos sermos salvos em Cristo Jesus. Bênção para si.